Professor, eu vou fazer a chamada. Tá me ouvindo, professor? Sim, sim, Luiz. Professor, então, eu vou fazer a chamada com a Shirley pelo WhatsApp por vídeo. E eu vou escutando você e vou interpretando para ela no vídeo do WhatsApp, pode ser? Bom Pode dia, ser. pessoal. Você conseguiu mandar para ela aqueles slides que eu mandei para você? Sim, tô enviando. Oi, Nelson, tudo bem? Tudo ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Ou não? Eu estou te ouvindo bem, mas a sua imagem está congelada. Bem, a sua também para mim. É porque eu estava com fone, eu acho que o microfone dele estava quebrado. Aí eu estava falando e ninguém estava ouvindo. Agora descongelou, mas parece que está meio lenta aí o seu vídeo. Bem, eu estou Mas te se por ouvindo acaso bem. Se por acaso vocês estiverem com a conexão muito lenta, pode deixar a câmera desligada, caso vocês prefiram, deixando só o áudio ligado, e aí vocês conseguem acompanhar pela minha explicação aqui, pelo compartilhamento dos slides. Ok. Essas aulas aqui que estão acontecendo online, o senhor está fazendo chamada nelas? Não, por enquanto ainda não. Ok. Porque eu fiquei sabendo dessas aulas há pouco tempo. Na verdade, eu acho que todo mundo. Todo mundo pegou de surpresa. Sim. Então, da minha disciplina, essa é a primeira aula online. Até a semana passada, a gente estava gravando os vídeos e postando lá no AVA. Então, a aula da semana passada, se você perdeu, é só acessar lá que está disponível. Ainda dá tempo de você fazer. Essas aulas online, elas vão perdurar no AVA? Sim. Ou tem que estar aqui? As aulas que já foram estão no AVA. As aulas que estão sendo feitas... Bom, hoje é a primeira aula que eu estou fazendo ao vivo, sabe? Eu gostaria de tentar postar ela no AVA lá depois também. Mas eu vou ver se vai ter espaço lá, porque aqueles vídeos que eu estava gravando até a semana passada eram vídeos curtos e já estava ficando muito grande. Eu vou fazer o máximo possível para tentar postar eles online, sim. Mas eu vou te dizer com certeza se eu vou conseguir fazer isso na semana que vem. Então, por enquanto, a recomendação é que vocês assistam online. Até porque online a gente pode ir conversando, tirando dúvida, né? Eu já tenho uma. Não está aparecendo nada aqui para mim. Como é que eu faço para pôr em tela cheia? Eu nunca tinha usado esse software antes. Então, para pôr em tela cheia, deixa eu ver aqui. Você está vendo um menu flutuante com vários ícones no meio da tela? Bem embaixo, na verdade. Isso. Tem a câmera, o microfone, isso eu estou vendo. Isso. Então, onde tem 3 pontinhos ali, clica nos 3 pontinhos e aí vai na opção entrar em tela inteira. Não, aqui para mim não tem. Não tem a opção de tela inteira? Tem colocar-me em espera, compartilhar e ativar vídeo de entrada. Nos 3 Mas pontinhos. você está fazendo pelo celular ou computador? Pelo celular. No celular não tem mesmo não, tem no computador. No celular não vai dar. Então, O celular vai ficar pequenininha a sua tela mesmo. porque tá... Professor, tem uma dúvida. Como as pessoas que ficam em stand-by no Hangouts, por exemplo. Sim, que tem. Enfim, eu vou acompanhar pelo áudio aqui mesmo. Tá ok. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar.
deixa eu colocar os slides de aula aqui. Me falem se vocês estão vendo os slides, por favor. Sim, Sim? Tudo certo. sim. Então, vamos lá. Essa aqui, pessoal, é a nossa aula 1.4. Só recapitulando, então. A aula 1.1 e 1.2 foram aulas presenciais. Aí a aula 1.3 foi a semana passada. Eu gravei um vídeo, postei no AVA. Quem ainda não viu, é só acessar lá, baixar o vídeo, assistir e tá tudo lá. E a aula de hoje é a aula 1.4, então. Tá bom? Bom, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar pelos slides que eu estou projetando aqui para vocês, ou então pelo livro. Se vocês estiverem com o livro aí no computador de vocês, é só abrir o livro lá na seção 1.4 e acompanhar por lá também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me parar e perguntar, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Bom, na seção 1.3, a gente falou um pouco sobre gestão da diversidade nas empresas. A gente falou sobre as gerações X, Y, Z. A gente falou sobre a importância da diversidade, a importância da comunicação. E aí, na aula de hoje, eu queria discutir com vocês 3 outras tendências em gestão, que são tendências, eu diria assim, quase que filosóficas. São correntes de pensamento que estão ganhando cada vez mais espaço no mundo corporativo, na gestão de empresas, tá bom? Essas três tendências ou filosofias de pensamento são, então, essas que eu coloquei aqui para vocês. Lean Innovation Management, que a gente pode traduzir como sendo gestão enxuta da inovação. A segunda são as Strategically Thinking Skills, que são as habilidades do pensamento estratégico, e a gestão mais transparente. E aí, ao longo da aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3, tá bom? Luiz, a velocidade está ok aí para ti? Oi, professor. É que eu tô tendo um problema aqui para tá traduzindo para Shirley aqui. Aí, o bom é que ela tá aqui em casa, então eu vou ter que interpretar para ela aqui de casa mesmo como foi ontem, mas eu não tô conseguindo interpretar por vídeo. Ah, ok. Mas aí eu vou estar interpretando aqui para ela. Tá bom, a velocidade sim, pode ficar tranquilo. Tá bom. Qualquer coisa você me chama, tá? Bom, obrigado. Bom, então vamos lá. Dessas três correntes de pensamento, vamos começar pela primeira, a chamada Lean Innovation Management, ou seja, gestão da inovação enxuta. Esse conceito, ele tem origem lá... Oi? Licença, é que tem a Samara, ela tá tentando entrar aí na sala, só que ela não tá conseguindo. Opa, vamos lá então. Ué, mas todo mundo entrou? Ela mandou aqui, só que tá falando que não consegue, tem que esperar alguém deixar ela entrar dentro da reunião. Vamos ver aqui. Entrar em texto cara, ativar a legenda, teclado numérico para a gravação. Deixa eu ver. Só um minutinho. Quadro de comunicações. Ela está entrando como convidada? Você sabe me dizer? Eu não sei, peraí. Agora ela conseguiu. Beleza, então. Então, teoricamente, as pessoas devem conseguir entrar sozinhas, sem eu precisar autorizar ninguém. Vamos voltar, então. Bom, então, estava falando da gestão da inovação enxuta. Esse conceito, que é um conceito bem atual, utilizado nas empresas atualmente,
ele tem origem lá na década de 50 no Japão. Como vocês sabem, o Japão participou da Segunda Guerra Mundial e ele foi muito afetado, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista bélico, né, militar. Mas a indústria japonesa conseguiu se recuperar rapidamente por meio da adoção de uma filosofia, olha eu com a filosofia de novo, né? Por meio de uma filosofia chamada filosofia da produção enxuta. O que é a filosofia da produção enxuta? Então, a produção enxuta é um conjunto de várias técnicas, várias práticas que as empresas adotam com o objetivo de aumentar a qualidade dos produtos, reduzir os custos e os desperdícios e de envolver as pessoas, envolver as equipes, né, na gestão de toda a produção, em todas as etapas do processo de produção. Eu botei aqui nesse círculo algumas das principais técnicas da produção enxuta. Talvez vocês já tenham ouvido falar de algumas delas, né? O 5S. 5S, o que é? 5S é uma filosofia voltada a promover um ambiente de trabalho mais saudável e a compartilhar com as equipes a responsabilidade pela organização e pela produção com o menor desperdício possível. Tem uma outra técnica também muito conhecida chamada Kanban, que é uma técnica para gerenciamento de filas. Ela tem o objetivo de diminuir filas de espera em linhas de produção. Então, por exemplo, quando um produto vai ser produzido com muitas peças, qual é a sequência que o produto vai ser montado? O Kanban define exatamente isso, a sequência correta das peças para montagem. O Kaizen, que também é uma filosofia voltada para a produção enxuta. O Ishikawa, que é uma técnica voltada para identificar e corrigir problemas de produção. Então, vamos supor que uma determinada fábrica produz um produto com um defeito. Por exemplo, um vidro de palmito cuja tampa não fecha. Aí o Ishikawa é uma técnica que pode ser utilizada para rastrear qual foi a origem do erro e impedir ou evitar que esse erro aconteça novamente. E, por último, botei aqui o PDCA. PDCA significa Plan, Do, Check e Act. Deixa eu escrever aqui para vocês. PDCA. Plan, Do, Check e Act. Que significa, em bom português, planejar, executar, conferir e corrigir. Esse PDCA ele também é chamado de ciclo de melhorias contínuas, porque ele visa também corrigir falhas na produção. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essas 5 técnicas, porque mais para frente vocês vão ter outras disciplinas que vão falar bem detalhadamente sobre cada uma dessas técnicas. O que eu queria deixar para vocês aqui é que essa filosofia de produção enxuta já tem mais aí de 50, quase 70 anos. Só que ela era utilizada muito para produção, certo? E aí, mais recentemente, essa filosofia de reduzir desperdícios, minimizar custos, ela acabou evoluindo para uma outra técnica, para uma outra prática chamada inovação enxuta, como eu botei aqui para vocês, tá? Inovação enxuta. O que é a inovação enxuta? Bom, algumas pessoas achavam que aquela ideia da produção enxuta, ela burocratizava muito alguns processos produtivos. Então, melhorias foram feitas nesse processo de produção enxuta para tentar torná-la mais ágil. O que é essa ideia, então, né, da inovação enxuta traz de diferente em relação àquela produção enxuta lá dos anos 50? Bom, basicamente são essas 4 características que eu botei aqui para vocês.
Primeiro, a capacidade de você produzir numa linha de produção testagem rápida. Então, rapidamente, as empresas conseguem fazer um protótipo, ou seja, um modelo, um plano piloto de um produto e rapidamente colocar esse produto no mercado. A ideia, o principal conceito da inovação enxuta é permitir que rapidamente as empresas se posicionem ou se reposicionem no mercado por meio de estratégias que aceleram a produção de novas metodologias ou de novos produtos. A ideia é engajar todas as pessoas para promover uma aprendizagem mais rápida, né? Para que as pessoas compreendam como é possível acelerar esse processo e pensar em um conceito que se chama mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? É um produto, vamos dizer assim, versão beta. Vocês sabem o que é um produto beta? Alguém já ouviu falar de produto beta? Cri, cri, cri. Um produto beta é um produto que não está... Oi? Eu já ouvi falar de jogos em beta, alfa, que são em fase de produção, não? Exatamente, exatamente. Isso. O produto em beta teste ou em alfa teste são produtos que ainda não estão totalmente prontos para ser lançado no mercado. No caso de um game, por exemplo, pode ser que o jogo não esteja completamente pronto, mas já tem várias telas, já dá para jogar, entendeu? E aí a ideia é disponibilizar o jogo rapidamente para as pessoas jogarem e ir sentindo as dificuldades e por meio das críticas e sugestões dos jogadores, eles vão melhorando a experiência com o jogo. Isso tanto pode servir para um game, como a gente está falando, como pode servir para um determinado produto. Então, é comum a gente ver no supermercado um produto escrito assim, edição limitada. Vocês já viram isso? Sim. Produto com edição limitada. Então, quando lançaram, por exemplo, o Bis branco, não sei se vocês vão se lembrar, né? Mas o Bis, o chocolatinho Bis, era um campeão de vendas. E aí eles lançaram o Bis branco e um outro Bis, que era qual? Vocês se lembram? De limão? De laranja, cara, de laranja. Lembro. Era horrível. Era horrível. E aí o branco era gostoso, permaneceu, e o laranja era horrível, tinha gosto de remédio. Eles não mantiveram no mercado, porque vendeu pouco, as pessoas não gostaram. Então, essa é a ideia da inovação enxuta. A gente coloca, no caso de um produto, para dar um exemplo, né, do que seria uma testagem rápida, você pode testar, por exemplo, só em alguns mercados. Então, você vai lançar um novo sabor de bis, por exemplo, você pode lançar só nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Não precisa lançar no Brasil inteiro para não ter um custo logístico muito grande. O esforço que você precisa, se você for lançar no Brasil inteiro, é muito grande e você não sabe se aquele produto vai ser viável ou não. Então, lança-se em apenas algumas cidades, e aí, se o produto der certo, se o cliente gostar, aí lança-se em outras praças. Ok? Ok. Bom, então é isso, né? Priorizar a ideia principal dessa filosofia, né? É priorizar a presença no mercado. Ter um produto rapidamente no mercado para conquistar corações e mentes. Aí eu botei essa figurinha aqui, deixa eu ver se aumentando vocês vão conseguir ver. Vocês já devem ter visto essa figura por aí, sim ou não? Não. Então, vou ler para vocês a figura que talvez não esteja bem legível na tela de vocês. Aqui no primeiro quadrinho a gente tem a árvore e a legenda é como o cliente explicou. Um balanço que, né, não dá nem para sentar. Como o líder do projeto entendeu, um balanço que não dá para balançar. Como o analista projetou, uma árvore que não para em pé. Como o programador construiu, um balanço que não dá para balançar. Como o consultor de negócios descreveu, uma coisa maravilhosa, né?
Que documentos foram produzidos do projeto? Nenhum. Que funcionalidades foram instaladas no aplicativo? Nenhuma. Como o cliente foi cobrado? Pela uma montanha-russa, né? Como que foi a manutenção do produto? O cara foi lá e arrancou. E o que o cliente realmente queria era um pneu com balanço. Por que eu coloquei essa figura aqui para vocês? Para mostrar que, justamente, o foco tem que ser no que o cliente quer. Não necessariamente o cliente sabe explicar o que ele quer. A gente não sabe explicar, às vezes, o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas aí é papel dos desenvolvedores de novos produtos entender um pouco de psicologia, entender um pouco das necessidades do cliente para saber que tipo de produto vai atendê-lo. E aí, nesse sentido, esse mínimo produto viável poderia ser rapidamente produzido e resolver uma necessidade do cliente, como nessa piadinha aí da árvore que eu coloquei para vocês. Tudo bem, pessoas? Ok. Beleza, vamos para o segundo, então, né? Que são as Strategically Thinking Skills, que traduzindo para o bom português, significa habilidades de pensamento estratégico. Vou escrever aqui para vocês. Habilidades de pensamento estratégico. Bom, essa ideia de pensamento estratégico, ela também tem uma origem, né? Primeiro, vamos entender, assim, o que é estratégia. Para as pessoas leigas, estratégia pode dar uma sensação, assim, de estratégia militar, alguma coisa assim. Mas em gestão, em administração, estratégia não é bem isso. Estratégia é a mobilização de recursos no âmbito global da organização, visando atingir objetivos situados no longo prazo. Lembra quando eu falei para vocês, em uma das aulas presenciais, aquele desenho da pirâmide, né? Mostrei para vocês aquele desenho da pirâmide que tinha o estratégico, o tático e o operacional mais embaixo. Que é isso? Essa estruturação do estratégico, tático e operacional. São os níveis de tomada de decisão em uma empresa. O nível mais alto, diretores, nível médio, gerentes, e nível mais baixo, que são o pessoal mais operacional. Ok? Vocês estão vendo a minha tela? A tela do PowerPoint? Eu não. Não. Eu também não. Então, vamos voltar lá para o PowerPoint. Compartilhar. Aqui. Pronto. Voltou? Sim. Sim. O desenho da árvore vocês viram, né? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. O que é estratégia? Botei aqui duas definições para vocês, né? Uma é essa ideia de você mobilizar os recursos da empresa para atingir os objetivos no longo prazo. Lembra que eu já falei para vocês quais são os recursos de uma empresa, né? Quais são os recursos de uma empresa? Recursos financeiros, recursos humanos, infraestrutura, tecnologia, capital, são todos os recursos que uma empresa possui. Então, a ideia de estratégia, ela está relacionada a isso, está relacionada ao que a empresa vai fazer com foco no longo prazo, tá? E a APO, talvez vocês se lembrem, eu falei sobre a APO com vocês numa das nossas primeiras aulas, Administração por Objetivos. Botei uma definição aqui de APO, vou ler para vocês. APO é uma técnica gerencial que visa motivar o desempenho de todos os envolvidos no processo por meio da participação ativa e da retroalimentação das informações, ou seja, do feedback. Vamos traduzir essa definição aqui. O que significa isso? Antigamente, havia uma visão de que, assim, o chefe manda e o chefiado obedece. Na administração por objetivos, isso muda um pouco. A gente não tem mais uma hierarquia tão rígida. Na administração por objetivos, o funcionário, que é liderado por um líder, ele está comprometido com o objetivo da organização. Ele entende onde a empresa precisa chegar. Então, ele não precisa de um chefe para ficar mandando ele fazer isso ou fazer aquilo.
Ele precisa de um chefe para orientar, dar as linhas principais, disponibilizar recursos, por exemplo, disponibilizar pessoas para trabalhar no projeto dele, disponibilizar dinheiro para fazer a compra do material necessário, e assim por diante. Mas não um papel de chefe autoritário. Na administração por objetivos, a empresa tem os seus objetivos, todos os trabalhadores entendem esse objetivo e eles caminham juntos na mesma direção. Tudo bem até aí? Sim. Então, vamos lá. Estratégia é o que a empresa quer atingir no longo prazo. Administração por objetivos é todo mundo apontando na mesma direção. O que são as tais das habilidades de pensamento estratégico? É a gente mobilizar esse pensamento estratégico não apenas no ambiente interno da empresa, ou seja, no ambiente dos departamentos da empresa, nas decisões que são de âmbito interno da empresa, mas também a empresa tentar agir no ambiente externo, tentando influenciar outros atores sociais, outras instituições, tentando influenciar decisões políticas, tentando influenciar o desenvolvimento econômico do país, tentando influenciar hábitos e costumes dos clientes, a forma como os fornecedores trabalham. Então, a ideia de habilidades de pensamento estratégico significa, em linhas gerais, pensar fora do ambiente da empresa também. Isso não significa, claro, que você não vai fazer a gestão da empresa. Eu estou querendo dizer que só aumenta uma camada de tomada de decisão também, que é a tomada de decisão em relação a aspectos externos à empresa. Bom, o objetivo de ter desenvolvidas essas habilidades estratégicas são de criar valor para a organização, né? Assumindo com responsabilidade o papel de ser protagonista, ou seja, de ser o principal ator responsável por garantir a sustentabilidade financeira, social e ambiental para a organização. Na prática, o que muda, gente? Na prática, o que muda é que para os funcionários da empresa, eles precisam estar ligados não só no que está acontecendo dentro da empresa, mas também no que está acontecendo fora da empresa. E por isso que é estratégico, porque visa o longo prazo, porque visa uma atuação fora do âmbito interno da empresa. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, pessoas? Sim. Sim? Uhum. Beleza. Vocês têm alguma dúvida? Pode ir me interrompendo se vocês quiserem. Meninas, tudo bem com vocês? Professor. Oi. Só vou pedir para um favorzinho, só falar um pouquinho mais devagar, só para eu conseguir interpretar melhor. Legal, Luiz. Vai me parando aí, tá? Tá bom. E também, se conseguir falar de uma forma mais simples, essas questões das estratégias também ajuda bastante. Tá bom. Então, vamos pensar. Deixa eu tentar traduzir numa linguagem mais simples isso que eu acabei de falar sobre o pensamento estratégico. O que é o ambiente interno da empresa? O ambiente interno da empresa são os departamentos. Departamento de produção, compras de materiais, o financeiro, é o que a empresa faz no dia a dia. E o que é o ambiente externo da empresa? O ambiente externo da empresa é aquilo que a empresa, teoricamente, não controla. Então, por exemplo, a empresa não controla a política, não controla a economia, não controla os clientes, certo? O pensamento estratégico, o que é? É um esforço, uma habilidade para tentar influenciar não apenas o ambiente interno, mas também o ambiente externo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem visto um movimento muito grande das indústrias automobilísticas de lançarem carros elétricos, certo? Então, a gente vai, ao longo dos próximos anos, ver uma mudança no cenário de carros. A gente vai passar a ter, num futuro não muito distante, menos carros movidos a gasolina e mais carros movidos a energia elétrica.
Isso, por um lado, é uma demanda da sociedade, por conta do aquecimento global. Então, quanto mais gasolina a gente queima, mais a gente aquece o planeta. Então, existe uma pressão social para diminuir o consumo de gasolina. Mas também é uma ação das empresas, uma vez que elas sabem que a gasolina está sendo cada vez pior para o planeta, então as empresas já estão se antecipando e fabricando mais carros elétricos para diminuir o impacto ambiental. Faz sentido esse exemplo que eu dei para vocês? Tudo bem? Sim. Beleza. Tudo bem, professor. Ficou bem mais claro. Obrigado. Legal, muito bem. Vai me perguntando, tá? Tá bom, pode deixar. Bom, e aí, o último item que eu queria conversar com vocês é sobre a gestão transparente. O que é a gestão transparente? É talvez o conceito mais novo desses 3 conceitos que eu estou falando com vocês nesta aula de hoje. A gestão transparente, ela parte do princípio de que a empresa precisa compartilhar da forma mais transparente possível, ser mais jogo aberto possível com todos os seus colaboradores. Botei aqui, né? Permitir que todos os colaboradores compreendam a importância da sua atuação ativa para o sucesso da empresa. Isso compreende, inclusive, abrir para os funcionários e para o mercado qual é a estratégia da empresa, aonde a empresa quer chegar. E isso faz com que a empresa realmente seja líder, né? Faz com que a empresa seja capaz de criar o novo. A vantagem para a empresa é que, quando ela abre para todos os funcionários, não são mais apenas os gestores que sabem onde a gente quer chegar. Todos os funcionários, toda a equipe de liderados, também sabe onde a empresa quer chegar e se compromete com isso. Fica mais fácil das pessoas, vamos dizer assim, remarem na mesma direção, remar o barco, né, na mesma direção. Vocês já trabalharam em alguma empresa que mantinha muita confidencialidade sobre tudo? Sempre. Tudo era segredo, nada era permitido que os funcionários soubessem, tinha muita rádio peão, né? As pessoas... tinha muita informação circulando que não era oficial. E como que é trabalhar numa empresa assim? Vocês acham que é legal? Dá uma insegurança, né? Muita insegurança, né? Quando a empresa é mais aberta, é mais transparente, fica mais claro para todo mundo, para os funcionários, onde a empresa quer chegar, né? Bom, essa gestão transparente, o nome, vamos dizer assim, a principal prática que tem sido utilizada para melhorar a transparência da gestão é chamada de Open Book Management, ou seja, gestão com o livro aberto. Por isso que eu botei essa foto desse livro aberto aqui. O que significa esse livro aberto? Significa o seguinte: a empresa abre para quem quiser saber quais são as suas estratégias. Isso significa que todos os funcionários conhecem, ou pode vir a conhecer, os processos de tomada de decisão, os planejamentos de longo prazo, porque aí as pessoas se sentem parte da tomada de decisão. Isso aumenta o engajamento das pessoas, certo? E aí, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que só tem vantagens em ser transparente? Ou vocês veem alguma desvantagem? Volta para cá. Para mim é bom a pessoa ser sempre os dois. Acho que dá para ter um equilíbrio. Isso, exatamente, exatamente.
A principal desvantagem, volta para lá, deixa eu mostrar para vocês lá no slide. A principal desvantagem, vamos dizer assim, de ser tão transparente, tão aberto, é que algumas pessoas acham que pode colocar em risco o capital intelectual da empresa. Então, se a empresa vai abrir tudo, ela vai ficar exposta para os seus concorrentes, certo? Uhum. E isso poderia ser uma ameaça, em tese. Por quê? As pessoas que defendem esse pensamento, elas explicam o seguinte, que para a empresa, o que é mais importante é a capacidade de inovar. Então, botei 2 exemplos aqui para vocês. Um da Tesla, que é essa empresa de carros aqui, né? Na verdade, a Tesla é uma empresa muito grande. Quando ela lançou os primeiros carros elétricos, o que ela fez? Ela publicou na internet a planta, vamos dizer assim, o modelo de como ia ser o carro dela, para que quem quisesse copiasse, para que os próprios concorrentes dela copiassem. Qual era a ideia dela? A ideia era que ela se tornasse fornecedora desses que seriam os futuros clientes dela. Então, ela não estava preocupada só em fabricar carro, ela estava preocupada em dominar um mercado de carros elétricos que estava nascendo. Não é interessante? Sim. Outro exemplo que a gente pode citar é o Google. Então, o Google ele é uma empresa de software, né, de aplicativos, e ele permite que os usuários adotem o código dele e desenvolvam. Desenvolver significa programar novas coisas, novos aplicativos na plataforma do Google. Tanto é que eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas lá no site do Google tem uma coisa que se chama Google Labs. Vocês já viram o Google Labs? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para vocês. Professor, uma dúvida. Pode falar. Não sei se o nome correto seria isso, mas esse movimento, esse livro aberto, ele é recente ou ele já existe há muito tempo? Então, do ponto de vista assim, filosófico, ele é relativamente recente, tem uns 10 anos. Relativamente recente. O que acontece é que ele tem muitos críticos ainda. As empresas que adotam essas práticas são poucas, como essas que eu estou falando para vocês, né? O Google e a Tesla como grandes exemplos, porque são empresas muito grandes, muito ricas e que têm condições de liderarem, né, os mercados em que atuam. Certo? Certo. Bom, beleza. Sigamos lá, então. Mas é uma tendência. Eu estou trazendo esse conceito para vocês de livro aberto, porque é uma tendência futura, né? Principalmente para grandes empresas. Como que faz para aplicar uma gestão transparente e essa filosofia do livro aberto em uma empresa? Então, nosso livro texto lá da disciplina, ele traz algumas dicas para a gente. Primeiro, focar nas pessoas, porque as pessoas que produzem a riqueza das empresas são as pessoas que desenvolvem inovação. Inovação não vem de máquina, inovação só vem de gente. Então, focar nas pessoas em primeiro lugar. Segundo, reconhecer os pontos fortes e pontos fracos da empresa. E trabalhar, claro, melhorando os pontos fracos. Ter muito claro quais são os fatores críticos de sucesso da empresa. Então, uma empresa como o Google, por exemplo, que é uma empresa de aplicativos, mas é uma empresa que depende essencialmente da propaganda. Vocês concordam? O Google faz dinheiro como? Se tudo é de graça. O Google faz dinheiro por meio das propagandas. O Google, na verdade, é uma grande empresa de propaganda. Então, para o Google, o principal fator crítico de sucesso é a propaganda. No caso da Tesla, o principal fator crítico de sucesso é a inovação.
Beleza? Que mais? Evitar análises precipitadas. Então, se por um lado, na gestão do livro aberto, as empresas podem se reposicionar, revisar seus processos rapidamente, essa tomada de decisão ela não pode ser feita sem critérios. Essa tomada de decisão ela precisa demorar o tempo correto para acontecer, sem ser precipitado. Depois, pensar fora da caixa, né? Quebrar paradigmas que eu botei aqui. O que significa quebrar paradigmas? Significa pensar diferente, pensar fora da caixa. Como nesse exemplo que eu estava falando para vocês, da empresa que disponibiliza todos os seus segredos, né? A fórmula da Coca-Cola para os seus concorrentes. Penúltimo, delegar autoridade e responsabilidade para os funcionários com confiança, confiar nos funcionários de que eles vão fazer o melhor possível, vão fazer o seu papel da melhor forma possível. E aí, se as empresas atingem as metas, é justo que as pessoas sejam recompensadas, inclusive do ponto de vista financeiro, por estarem, então, alinhadas, né, à estratégia da empresa. Tudo bem? Uhum. Bom, de forma geral, era isso que eu queria trazer nessa primeira parte da aula com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Vamos voltar aqui na minha imagem. Pronto. Vocês me veem? Sim. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, eu quero propor, então, a gente fazer um intervalinho para a gente tomar uma água, dar uma respirada. Vamos fazer um intervalinho de uns 15 minutos e aí, na sequência, eu volto para conversar com vocês um pouquinho sobre ProInter. Pode ser? Ok. Pode deixar o Note ligado. Aqui no meu relógio são 19h55. Então, a gente volta às 20h10. Pode ser? Beleza. Até já, então, pessoal. Intervalo já. Intervalo? 9h10. Ah, cuidado. Eu tô com dor desse pé real. Bateu? Não, Fê, tô com dor aqui, tipo, vai tirar Aí não mexe muito. Eu não sei se é. Forçou muito na descida? Então, não sei. Dor no fim. Tem alguém com o microfone ligado. Chega aqui já não dá mais. Tá no Dorflex, pra dar uma relaxada no músculo. Não é no músculo, é aqui, ó, na barriga. Mesmo assim, com a dor, dá descansada. Aí eu tô dizendo assim que é a posição que menos dói. Se é porque cai o peso, sabe? Uhum. Ele tá na casa dele, dando alto aí. Uhum. E eu já ando o quê? Modelo de gestão. Até 10 e pouco? Oi. Eu vou olhar? Não.
Pronto, pessoal, estou de volta. Trouxe a minha aguinha. Vamos pegar o nosso material de aula aqui. ProInter, aula 3. Compartilhando. Pronto. Bom, queria fazer uma rápida recapitulação, conversar um pouquinho com vocês sobre ciclo de vida do produto e dar algumas orientações sobre o trabalho que a gente vai começar. Nossa aula de ProInter hoje é curta, né, como normalmente, mas vocês podem ficar à vontade para me parar a qualquer momento e me perguntar eventuais dúvidas, tá bom? Vocês já voltaram? Todo mundo já voltou do intervalo, do recreio? Ou tem gente no parquinho ainda tacando fogo no parquinho? Professor, eu estou colocando aqui o slide para Shirley, só um minuto. Ok. Se for assistir essa aula gravada no AVA, depois vai adorar essa pausa, hein? Ah, não, mas é só pular, caramba. Tem problema não, pega nada não. Aproveita e faz a pausa também, né? Sim. Faz uma pausa, depois pula os 10, 15 minutos e aí volta straight to the point, direto ao ponto que nos interessa. Pessoal, deixa eu perguntar, vocês estão cumprindo a quarentena certinho? Como é que tá aí para vocês? Eu estou trabalhando. Eita. Eu trabalho na área da saúde, não pode parar. Ah, verdade. Daí. Eu estou confinado em casa, já faz tempo que eu não vejo a luz do sol. E é isso. Tem que esperar mais um pouco, né? Pelo menos mais 1 ano e meio, 2 anos de anormalidade na vida. Tem que esperar uma vacina. Pois é. Professor, a Shirley falou que ela só está saindo de casa para vir ter aula. Eita, que bom. Que bom, os que puderem, por favor, respeitem a quarentena, né? Vocês viram entre o Átila e a Marino na Roda Viva? Na Roda Viva, Bom, vamos lá? Podemos recomeçar? Muito bem. Todos veem os slides? Vamos retomar alguns pontos. Não sei se vocês se lembram, na nossa última aula presencial, eu falei um pouco para vocês sobre o PMI e o PMBOK. O que é PMI? Gente, tem alguém com o microfone ligado junto com a professora, não estou conseguindo ouvir. Isso, professor, tá ouvindo interferência, não consigo te escutar para interpretar. Deixa eu ver se eu consigo fazer todo mundo ficar quietinho. Alguém tá com o microfone ligado, tem que todo mundo desligar, deixar o professor falar, senão não dá certo. Aconteceu isso ontem também. É isso aí. Melhorou, pronto. Então, vamos lá. O que é o PMI e o PMBOK? Então, como eu botei aqui, PMI, Project Management Institute, ele é um instituto de pesquisas, certo? Ele faz pesquisas. Assim como em São José dos Campos, por exemplo, a gente tem o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz pesquisas com satélites. O PMI, ele é um instituto que fica nos Estados Unidos e ele faz pesquisas na área de gestão de projetos, ok? E o PMBOK, Project Management Body of Knowledge, vamos dizer assim, a Bíblia do PMI. Ele é o livro principal que
tem as principais regras e orientações sobre gerenciamento de projetos. Se vocês estão fazendo a disciplina de gestão de projetos, talvez vocês já tenham ouvido falar de ambos. Por que eu estou retomando esses dois conceitos aqui? Porque a ideia do que eu vou falar com vocês na aula de hoje não são ideias minhas, são ideias lá do PMBOK, certo? O PMBOK, ele divide a gestão de projetos em 10 partes. 10 partes. Eu vou citá-las rapidamente aqui para vocês. Primeiro é a gestão de aquisições. O que são as aquisições? São as compras. Todo projeto consome material. Se eu vou fabricar, por exemplo, um carro ou um vidro de palmito, eu preciso de matéria-prima. Então, primeiro capítulo, vamos dizer assim, do PMBOK, fala sobre gestão de aquisições ou compras. O segundo fala de gestão da qualidade no projeto. Como todo mundo sabe, ninguém gosta de comprar produtos com má qualidade. Então, o PMBOK, ele enfatiza bastante a gestão da qualidade, tem um capítulo muito importante sobre qualidade lá. Terceiro, a gestão de riscos. Todo projeto tem algum tipo de risco. O que é um risco do projeto? Pode ser desde um risco meteorológico, por exemplo, choveu muito e não deu para terminar a construção da obra no prazo, como pode ser um risco relacionado ao cliente ou a qualquer outro aspecto do projeto, né? Então, por exemplo, você desenvolveu um produto novo, achou que o cliente ia gostar, mas quando ele vai para o mercado, fracassa. É o caso do bis de laranja, que eu falei para vocês agora há pouco, antes do intervalo, né? Depois tem a gestão do escopo do projeto. Gestão do escopo é uma das partes mais importantes de um projeto. O escopo é aquilo que o projeto vai executar. Ele é, vamos dizer assim, o passo a passo de como o projeto vai ser executado. E o escopo ele é importante porque é nele que está descrito os detalhes de como o projeto vai ter que ser executado. Então, por exemplo, se a gente pegar as disciplinas que vocês estão cursando na Anhanguera, as disciplinas elas têm um escopo. Cada matéria tem um conteúdo a ser dado. E esse conteúdo ele precisa ser seguido à risca pelo professor, que se caso não o faça, isso pode comprometer a qualidade do curso, né? E aí o professor deve dar aquele conteúdo e não outro. Ou seja, se você está projetando uma casa com 2 quartos, a casa precisa ter obrigatoriamente 2 quartos. Não pode ter 1 quarto, não pode ter 3 quartos, ok? Então, o escopo trata da definição do que vai ser feito no projeto. Depois, o quinto, gerenciamento dos custos do projeto. Todo projeto tem um orçamento e ele precisa caber dentro desse orçamento. Senão, o dinheiro acaba e o projeto não é concluído. Então, um ponto importante que todo gestor precisa prestar atenção é se o dinheiro previsto está sendo suficiente para executar cada uma das etapas do projeto. Aí o 6 é o gerenciamento da integração do projeto. O que é a integração do projeto? Normalmente em um projeto, principalmente nos grandes projetos, a gente tem muitas pessoas trabalhando. Em alguns projetos a gente pode ter fornecedores trabalhando. Por exemplo, no caso da fabricação de um carro, tem os fornecedores de pneus, tem os fornecedores de produtos eletrônicos. E em algum lugar, essas coisas elas precisam se encontrar para formar o produto final. Porque senão você entrega um excelente pneu que não cabe no carro. Então, alguém precisa prestar atenção, o gerente do projeto, ele precisa prestar atenção na integração para que você consiga montar o carro montar o projeto, né, o produto, com as suas respectivas partes. 7º é o gerenciamento das comunicações do projeto. Então, nas comunicações, isso está relacionado, por exemplo, troca de e-mails,
isso está relacionado às reuniões do projeto, isso está, por exemplo, relacionado às reuniões que a gente faz com os clientes, com os fornecedores. Tudo isso precisa ser documentado, porque senão, lá na frente, alguém pode dizer assim, ah, mas eu não sabia. Então, todo mundo precisa estar, vamos dizer assim, na mesma página do projeto. Então, as comunicações, elas são muito importantes no projeto. Eu diria que talvez depois do escopo, a gestão das comunicações é o item mais importante, porque uma das causas frequentes do insucesso de projetos são falhas nas comunicações entre as pessoas, principalmente quando elas trabalham no mesmo local. Depois, 8º, gerenciamento de recursos humanos, são as pessoas que trabalham no projeto. 9º, gerenciamento do tempo do projeto. Todo projeto ele precisa acontecer dentro de um prazo pré-definido, e esse prazo precisa ser seguido, porque se um projeto ultrapassa o seu prazo, ele vai ultrapassar com certeza também o seu custo, e a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que o orçamento dê certo e que o prazo dê certo. E 10º e último, o gerenciamento das partes interessadas, que a gente pode compreender como uma extensão das comunicações. Gerenciamento das partes interessadas é o seguinte: como é que a gente vai se comunicar com o restante da sociedade que vai ser de alguma forma impactada por aquele projeto? Vamos supor o seguinte, faz de conta que eu vou construir uma usina hidrelétrica. Aí eu vou barrar um rio e áreas vão ser inundadas. Como é que vai ficar o relacionamento com esses proprietários que moravam lá naquela área que vai ser inundada? Qual vai ser o ressarcimento, qual vai ser a recompensa que eles vão ter por ter perdido as suas áreas de vida, né? Bom, por que eu estou apresentando essas 10 áreas do gerenciamento de projetos? Porque ao longo da disciplina de ProInter 1, 2, 3 e 4, que são as disciplinas que vocês vão fazer nos próximos semestres, vocês vão ver cada uma dessas partes, ok? Mais para frente eu vou falar sobre como é que eu vou trabalhar sobre essas 10 áreas aqui com vocês, tá bom? Por enquanto, guardem isso, que vocês, ao longo do curso de vocês vão ver com detalhes cada uma destas 10 áreas. Vamos lá. Seguindo o nosso fluxo, então. Todo projeto pode ser dividido em 5 etapas. O processo de iniciação, que é quando o projeto começa. Depois, o processo de planejamento, que a gente vai ver qual é o valor necessário, qual é o prazo, quais são as pessoas. Depois, o processo de execução, que é a parte onde a gente tem mais gente trabalhando no projeto. Depois, o processo de controle, para ver se tudo está saindo, se tudo que foi executado está saindo como foi planejado. Então, precisa ter um controle de cada uma das etapas. E, por último, o processo de encerramento, que é quando o projeto acaba. Todo projeto, vocês lembram? A gente já falou isso, o professor de projetos também falou isso para vocês. Todo projeto é único, ok? Bom, e aí eu trouxe essa curva aqui para vocês, que mostra a alocação de recursos ao longo do projeto. Então, aqui no eixo X, a gente tem o tempo. Aqui no começo é o início, até o final do projeto. E aqui no eixo Y, vocês estão vendo meu mouse, gente? Vocês veem o meu mouse? Sim, dá para ver. Sim. Beleza. Aqui no eixo Y, a gente tem o nível de alocação de dinheiro e de pessoas trabalhando no projeto. Então, vamos entender o que esse gráfico representa. Quando o projeto vai começar, ele está no T0, né, no início do projeto, e não tem ninguém trabalhando. Aí, à medida que o projeto inicia, que é essa etapa aqui, iniciação do projeto, é que são recrutados os gerentes de projeto, que vão fazer toda a etapa de planejamento do projeto. Então, essa curva pontilhada aqui mostra o quê?
pessoas entrando para trabalhar no projeto, poucas pessoas. Depois, na segunda etapa, que é a organização e preparação, ou seja, no planejamento do projeto, já começam a entrar mais pessoas, e essas pessoas vão fazer o quê? Elas começam a definir toda a documentação necessária para o projeto. Então, por exemplo, contratos com fornecedores, encomendar matéria-prima, contratar pessoas, disponibilizar dinheiro. O dinheiro de um projeto, ele não é gasto todo de uma vez, ele vai sendo gasto à medida que o projeto vai caminhando ao longo do tempo. E aí, na terceira etapa, que é a execução do trabalho, que é onde está o serviço bruto mesmo, que é onde está a galera trabalhando pesado no projeto, por isso que a curva está lá em cima, e é por isso que essa etapa aqui é a mais longa, mais duradoura. E aí, aqui no final, você já entregou todos os seus produtos, e o projeto começa a partir daqui. Você faz você gera os documentos. Então, se o projeto teve algum aprendizado, por exemplo, se você aprendeu a usar uma máquina nova, se você aprendeu a fazer uma receita nova, se você aprendeu alguma coisa, é nessa fase que é feita a documentação de todos os aprendizados do projeto. Também é nessa etapa aqui de encerramento do projeto que as pessoas são desligadas do projeto. E aí esse desligamento das pessoas pode ser um desligamento para você liberar as pessoas que trabalharam aqui para ir para outros projetos, ou pode ser mesmo um desligamento efetivo da empresa. Aqui é feito os últimos pagamentos e quando chega aqui no final, o projeto acaba, certo? Vamos olhar aqui no eixo X, mais uma vez, porque tem alguns pontos que eu queria destacar com vocês. O primeiro ponto é o que a gente chama de termo de abertura do projeto. O que é esse termo de abertura do projeto? É um documento que fala que o projeto começou e que esse projeto vai ter tais e tais pessoas trabalhando nele, que ele vai ter um prazo definido, que ele vai ter uma quantidade de dinheiro, enfim, fala em linhas gerais quais são as características do projeto. Normalmente, esse termo de abertura, ele é bem resumido, tem uma página, duas, no máximo poucas páginas, certo? Porque o detalhamento desse termo de abertura, ele vai ser feito aqui no planejamento. No final da etapa de planejamento, a gente tem uma coisa que se chama plano de gerenciamento do projeto. O que é isso? Aí é a receita detalhada mesmo. Então, por exemplo, vamos pensar em um casamento. Se a pessoa vai casar, ela precisa definir onde vai ser o casamento, em qual igreja, quantos convidados vai ter, o que você vai servir na festa, certo? Isso são todas características que a gente pode colocar no termo de abertura do projeto, para que você tenha uma ideia de qual é o tamanho desse casamento. Já aqui no plano de gerenciamento do projeto, aqui tem o detalhamento. Aí você vai colocar detalhadamente qual vai ser o cardápio, eventualmente até quais vão ser as receitas ou quais serão os fornecedores. Aqui é um plano geralmente bem detalhado, que tem algumas dezenas de páginas. Ok? Aí o projeto é executado e aqui no final a gente tem um documento de entregas aceitas. Quando você entrega um produto para o cliente precisa dar um documento dizendo que ele recebeu aquele projeto e que aquele projeto foi aceito. Do contrário, amanhã ou depois, ele pode te cobrar, falar assim, mas cadê o produto que você me entregou? Eu não preenchi nada, não assinei nada, você não me entregou. Então, ou não entregou conforme as especificações. Então, esse documento de entregas aceitas é muito importante. Às vezes, tem até dois tipos de documento. Um de entrega preliminar e um de entrega final. Entrega preliminar, o cliente fala que ele recebeu tantas unidades do produto. Entrega final, ele já conferiu todas as unidades e as unidades estão ok. Ok? E aí, o arquivamento de documentos do projeto, que geralmente é feito no departamento de
projetos. Porque isso aqui vai servir para a gente treinar outros funcionários no futuro que eventualmente venham a trabalhar em projetos similares. Ok? Bom, muito bem. Todo projeto tem entradas e saídas. Nas entradas, é o processo de iniciação do projeto. Como entradas, a gente tem, por exemplo, especificações técnicas, pessoa, dinheiro. Aqui, ao longo do processo de planejamento, você define prazos, custos, alocação de pessoas, e esse processo ele forma um círculo. Tem aqui processos de planejamento, processos de execução. Por que eles formam um círculo? Porque, às vezes, o que é planejado não consegue ser executado. Então, por exemplo, o nosso semestre de aula, a gente não contava com essa interrupção que a gente teve. Então, pode ser que o nosso calendário letivo precise sofrer alguma alteração. A gente não contava que a gente ia ter que dar aulas pela internet. Então, a gente teve que fazer um processo de planejamento e executar essa nova prática de dar aulas pela internet. É normal ter pequenos processo de planejamento e execução do projeto, mas elas não podem serem grandes o suficiente para inviabilizar o projeto do ponto de vista do prazo e do orçamento, né, da grana. E, por último, o processo de encerramento. O que é o encerramento do projeto? É a entrega dos produtos finais e a documentação do projeto organizada para treinar as próximas pessoas. Tudo bem até aqui, pessoas? Bom, eu fiz um mapa aqui, uma tabela, onde eu coloquei aqui nessa primeira coluna todas aquelas 10 áreas que eu expliquei para vocês. E aqui eu coloquei as etapas do projeto: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Essa tabela aqui, então, ela é um cruzamento dessas 10 áreas com as fases do ciclo de vida do projeto. Tudo bem? E aí eu pintei em amarelo aqui quais são os itens que a gente vai trabalhar na etapa prática do nosso projeto. Eu estou fazendo uma proposta de projeto para vocês executarem e me apresentarem. Se tudo der certo, a minha expectativa é que vocês, no final do primeiro bimestre, vocês apresentem uma proposta de projeto de treinamento e capacitação de funcionários. E aí, na segunda etapa do projeto, no final do segundo bimestre, eu gostaria que vocês se organizassem para fazer um seminário apresentando como é que vai ser esse projeto. E aí, eu preciso falar com vocês algumas questões. Nesse primeiro momento, que a gente ainda está se adaptando, saindo da aula presencial para a aula online, enquanto a gente estiver nesse momento de quarentena, eu vou pegar um pouco mais leve com vocês. Mas, à medida que as pessoas forem entendendo, conseguindo trabalhar bem com as tecnologias, eu vou começar a exigir um pouco mais de vocês. Então, na disciplina de ProInter, eu não vou aceitar projetos individuais. Vocês vão ter que se organizar em grupos. Mais para frente, a gente conversa sobre quantas pessoas, quantos integrantes a gente pode colocar em cada grupo. Eu acho que em torno de 5, 6 pessoas pode ser um número razoável, mas mais para frente a gente discute isso. E aí, o desafio que eu quero propor para vocês é que vocês aprendam a trabalhar em grupos separadamente, respeitando a quarentena, pelo amor de Deus. Ok? E aí vocês vão precisar aprender, desenvolver ferramentas, habilidades para produzir o projeto por escrito e depois, no segundo bimestre, fazer um seminário online. Ok? É isso. Dúvidas? Sim? Não? Talvez? Vamos lá. Dúvidas?
esse grupo que você estava falando, ele já não foi feito ou ainda não? Eu tinha falado para você, mas não foi feito ainda não. Vocês vão montar. Eu vou deixar vocês livres para vocês se organizarem aí, para ver quem vocês têm mais afinidade e tal. Façam com quem vocês quiserem, tá? Mas já vai pensando nisso, que vocês vão ter um trabalho em Professor, grupo vai para ter um fazer. limite de pessoas ou não? Então, vai. Eu queria que vocês propusessem. Eu acho que grupos de 5 ou 6 pessoas geralmente funcionam bem. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Mas aí a gente pode ver, sei lá, exceções a gente pode discutir depois em particular. Se alguém precisar fazer um grupo um pouco maior ou um pouco menor, tudo bem. Eu só gostaria que vocês não fizessem o trabalho sozinhos, justamente para forçar vocês a trabalharem em grupo à distância. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou em ProInter ou sobre o que a gente conversou em modelos de gestão? Fale agora ou fale daqui a pouco. Professor, Tudo não ok. estou a matéria, mas as provas, você já tem algum modelo, como que vai funcionar nesse período? Tem alguma noção de como que será? Da disciplina de ProInter, a prova vai ser esses 2 trabalhos que eu vou passar para vocês. Um trabalho escrito, que vocês vão me mandar por e-mail, e a apresentação do seminário, que vocês vão produzir um vídeo. Da disciplina de modelos de gestão, eu ainda não defini, porque isso daí vai ser a Anhanguera que vai precisar definir como vai ser para todas as salas de aula, né? Mas eu acredito que no primeiro semestre, com certeza, não vai ser prova presencial em função da quarentena, né? A gente não tem condições de fazer prova presencial, pelo menos no primeiro bimestre. Entendi. Tudo bem? Certo. Pessoal, por favor, respeitem a quarentena, bons Professor, estudos. Oi. e aquela atividade de 200 pontos? Ok. Sim, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês. Modelos de gestão. Esta atividade avaliativa. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui pelo Teams para vocês. Compartilhar. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou entrar aqui no AVA. Espera só um minutinho, gente. Eu vou entrar aqui no AVA e vou colocar aquela atividade no AVA para vocês, tá bom? Aguenta a mão aí um minutinho. Aula do professor. Modelos de gestão. Aquela atividade foi da aula 2, unidade 1, sessão 2. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Exercício para nota. Realizar em grupo e entregar por e-mail até... Que prazo vocês acham que fica bom para vocês? Uma semana? Dia 8. Até 8 de abril. Vamos lá. PFO, modelos de gestão, atividade avaliativa, enviar arquivo. Pronto. Salvar.
Deixa eu pegar o link para mandar para vocês. Todo mundo está vendo a janelinha do chat aí no Teams? Sim. Deixa eu ver se eu consigo copiar o link para jogar ali para vocês. Sessão 1, sessão 2. Então, ó, pessoal, tá na... Deixa eu só confirmar aqui. Sim. Copiar link. Tá na unidade 1, sessão 2, tá? Deixa eu copiar aqui no chat. Cadê o chat? Chat, aqui. Link da atividade avaliativa. Pronto. Vê se aparece o link aí para vocês, pessoas. Para mim não apareceu não, professor. Oi, Lucas. Para mim não apareceu não. Ainda Nem não? o Aí Pra na mim janelinha de também chat não. à direita? Não. Vocês clicaram no balãozinho? No meu não tem essa opção. Mas eu acho que O por meu também não. tá no celular, eu acredito. Ó, tô que deve mandando ser por um teste. Vocês viram que eu escrevi teste aí do lado? isso. Não. 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 Então faz o seguinte, entra no AVA de vocês. Entra no AVA de vocês e vai lá na unidade 1, seção 2. Se alguém conseguir, me fala, por favor. Eu já consegui. Conseguiu? Aham. Beleza, Kelly. Então é isso. Dá uma olhadinha aí. Esses exercícios são exercícios do livro, tá? Façam em grupo, 5 ou 6 pessoas, e me mande por e-mail até semana que vem. Tá bom, obrigada. Ok. Dúvidas? Não. Beleza, pessoal. Um abraço, juízo. Até semana que vem. Até, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, professor.